Olá, muito bem-vindo a mais um SPN TV News aqui pela RPTV, canal 8 da NET, para grande parte aqui da região metropolitana de Campinas e também a cidade de Piracicaba, canal 5 da NET, as outras praças, canal 8 da NET, sempre com informações para você aqui no SPN TV News, Sociedade, Política e Negócios. Como sempre, toda sexta-feira a gente faz um resumo do que mais importante aconteceu na parte política e econômica da semana aqui na nossa região, no nosso estado, obviamente, e também no Brasil. Aliás, cheio de informações para você nesta semana que começou no dia 25 de março, né? Aliás, você sabia porque, você sabe ou sabia, porque a rua 25 de março é uma das ruas mais tradicionais do comércio popular de São Paulo? Não, se você sabe, tudo bem. Se você não sabe, deixa eu explicar. Pelo menos é isso que diz a história, né? É século retrasado. Finalzinho do século XIX para o século XX, já muitas lojas se estabeleciam lá na 25 de março, né? Com imigrantes libaneses, árabes, enfim, italianos e tudo mais. Aí uma enchente, coisa que nunca aconteceu em São Paulo. Desde aquela época, né? Obrigado. Desde aquela época, as enchentes já atrapalhavam a vida do comerciante e da população lá da cidade de São Paulo. Então, o que aconteceu? Uma grande enchente lá pelos lados da 25 de março. O pessoal teve grandes prejuízos. E aí, o que o pessoal fez? Vamos começar a vender tudo pela metade do preço, ou menos da metade do preço, para a gente desovar aí o estoque, aquilo que sobrou aí dessa enchente, que praticamente acabou lá com o pessoal da 25 de março. Preço baixo, preço baixo, preço baixo. Depois acabou a enchente e o preço baixo continuou, né? O pessoal viu que de repente o pessoal gostava mesmo, era de preço baixo. Aí foi se firmando, outras ruas ao redor, o Brás, Zé Paulino, enfim, toda aquela região do centro velho de São Paulo, região de um comércio muito forte até hoje, né? Para você ter uma ideia, em dias de final de ano, mais de 1 milhão de pessoas passam aqui por dia na rua 25 de março. Aí, explicando para você essa história que os livros trazem, de como começou aí o preço baixo da 25 de março. Bom, essa semana a gente começou aí com a Lava Jato de São Paulo, que estava virando uma página sobre o Paulo Preto. Paulo Preto, aquele, a gente pode colocar aí, empresário? Não, aquele funcionário público, bom, aquele bandido, né? A gente pode colocar dessa maneira, que tinha mais de 100 milhões em contas no exterior, tem ainda, não sei se o pessoal da Lava Jato conseguiu trazer para cá, e ele era diretamente ligado, ainda, né, porque não resolveram a história, ao pessoal do PSDB. Só para dizer que também não é só PT que a Lava Jato está atrás. A Lava Jato, no meu entender, está atrás dos bandidos políticos do Brasil, seja de qualquer partido. Primeiro passo foi, obviamente, quem estava no poder até tempos atrás, PT, e o PSDB também já esteve, né, mas naquela época não tinha Lava Jato. Teve no máximo aí o pessoal do Mensalão. Que, aliás, o Zé Dirceu está solto até hoje. O Lula está preso e o Zé Dirceu está solto. Gostaria que alguém me explicasse como isso é possível. Alô, Gilmar Mendes, alô, Supremo Tribunal Federal, alguém pode me explicar? O que será que o Zé Dirceu sabe que o Lula não sabe? Bom, mudando essa história aqui do Paulo Preto, que agora estava mirando aí metrô e parentes do ex-presidente Luiz Inácio, seu filho, por exemplo. Temos aí a foto do metrô, né? Metrô de São Paulo. A gente sabe que muita coisa aconteceu, muitas empresas empreiteiras ganharam muito dinheiro e pagaram muita propina. Caixa 2, ou seja, corrupção mesmo, pura corrupção em obras, não só de São Paulo. A gente tem a história do DENIT também. Alô, DENIT, PDT, tem história aqui para contar para a gente ainda e a gente vai buscar logo mais para saber o que aconteceu com essa história do DENIT, que ninguém falou mais nada, né? Bom, e durante toda essa semana, começou um bate-boca entre o Bolsonaro e o Rodrigo Maia, presidente da República, presidente lá da Câmara dos Deputados Federais, né? E a coisa realmente complicou durante a semana. Muita coisa vai acontecer, a gente vai chegar até na sexta-feira e contar para você que de repente não está sabendo. Mas os investidores, já antevendo que alguma coisa ia complicar, pisaram no freio. A Bolsa de Valores, que chegou a semana passada a ultrapassar 100 mil pontos, baixou aí para 94, 93, 91, quer dizer, o pessoal tira
pé do freio, o dólar passou dos 4 e a bolsa baixou de 100 para 90 e alguma coisa, né? Isso foi mais ou menos o que aconteceu na parte política começando a semana. O Major Vitor Hugo criticou aí e depois, né, deu uma amenizada na relação com o Rodrigo Maia. Esse aí é o Major Vitor Hugo, que criticou, depois aí conversou um pouco com o Rodrigo Maia. Estava começando essa crise que durou a semana inteira praticamente, com o governo executivo, no caso aí o presidente da República, e o Rodrigo Maia do Legislativo. E quem voltou a dar um pitaco nessa história toda? Estava lá, o que eu acho interessante, Fernando Henrique Cardoso já foi presidente, tentou ser prefeito de São Paulo. Tem uma história interessante, quando ele disputou a prefeitura de São Paulo, ele estava praticamente eleito, né? Inclusive chegou a sentar na cadeira da prefeitura. Inclusive, naquela época, o pessoal da Rádio Jovem Pan, onde eu tive o prazer de trabalhar há algum tempo da minha vida, apostava que não dava Fernando Henrique, que dava Jânio Quadros, né? E foi o que aconteceu. Naquela época o pessoal podia fazer pesquisa de rua, não era só o Ibope, Datafolha, esse tipo de instituto de pesquisa. E o pessoal da Jovem Pan, com Fernando Vieira de Mello, naquela época Fernando Vieira de Mello, o Zé, pessoal que trabalhava lá intensamente, também Joseval Peixoto, pessoal que trabalhava na Rádio Jovem Pan, bancando que não ia dar Fernando Henrique Cardoso. E o Fernando Henrique, naquela época, foi, né, sentou na cadeira, que inclusive tem uma cena muito hilária do Jânio Quadros, chegando e limpando, desinfetando a cadeira onde o Fernando Henrique Cardoso tinha sentado, pensando que já estava lá eleito presidente da cidade, aliás, prefeito da cidade de São Paulo. Mas tudo isso para contar, o Fernando Henrique Cardoso ficou durante muito tempo, vem para cá, por favor, muito tempo, né, durante o governo do Luiz Inácio, também da presidente, ex-presidente, graças a Deus, Dilma Rousseff, também aí do Michel Temer, meio quietinho, né? Agora começou a destrambelhar, a falar aqui, não sei se besteiras ou não, você que interpreta, né? Maltratar quem preside a Câmara é caminho para o desastre, afirmou aí o Fernando Henrique Cardoso. Bom, o Fernando Henrique Cardoso, ele não pode fazer mais nada, né? Ele já está aposentado há muito tempo, muitas pessoas respeitam a opinião aí do Fernando Henrique Cardoso. Eu respeitei muito, mas não respeito muito mais não, porque eu acho que ele não está mais representando as ideias atuais aí, dos novos governantes, dos novos legisladores, enfim, desse pessoal novo que está chegando por aí. Não que a pessoa que, quando fique velha, não saiba das coisas, muito pelo contrário. É que o Fernando Henrique, na minha maneira de ver, está se revelando uma pessoa que eu não conhecia até então, né? Por quê? O Jair Bolsonaro disse, antes das eleições, que ele não iria trazer aí a velha política de volta, não iria tratar na velha política. E o que a gente vê, que esse tipo de desgaste que vem acontecendo entre o Executivo e Legislativo, no caso, o presidente Jair Bolsonaro e também aí o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. O pessoal estava acostumado com o tomar lá da cá, cargos, segundo, terceiro, quarto, quinto escalão, sei lá, verbas impositivas que o governo tem que liberar uma hora ou outra para os deputados, entre outras coisas, né, que a gente não sabe se de repente está acontecendo. E essa semana começou dessa maneira, nesse embate direto com o Jair Bolsonaro e Rodrigo Maia. Aí veio o Fernando Henrique dando aí os seus pitacos, que eu não gostei muito dessa história, não sei da sua opinião, só estou transmitindo para que você tenha a sua própria, né? Bom, governo não precisa de oposição, diz líder do PSL na Câmara sobre os atritos, porque na verdade isso no começo dessa semana aconteceu realmente. Para quem tem aliados como o pessoal aí do PSL, a gente não precisa de inimigo, né? No começo, nem o pessoal do PSL estava se entendendo muito bem dessa história, para que lado seguir aí entre esse atrito entre o Jair Bolsonaro e o Rodrigo Maia. Aqui no final da semana tudo vai se resolver, a gente vai chegar lá. Um outro assunto que chamou a atenção nessa segunda-feira foi a presença de aviões russos aí na Venezuela, com tropas, né, mais de 100 homens, 100 soldados aqui na nossa vizinha Venezuela. Isso é só uma pressão, porque afinal de contas os Estados Unidos estão aí apoiando o Guaidó, para que de repente o Maduro seja
destituído do cargo, estão tentando aí uma maneira para que ele saia para outro país, para que aconteçam eleições na Venezuela, para que o povo venezuelano deixe de sofrer o que vem sofrendo nos últimos tempos, né? E pensar que a Venezuela já foi aí o país mais rico da América do Sul tempos atrás. Rico por quê? Ela possui uma reserva de petróleo maior, inclusive, do que a Arábia Saudita. Só que não está conseguindo explorar. Não tem tecnologia para isso, não tem dinheiro para isso, não tem empresa para isso. Enfim, não tem nada para que isso aconteça, né? E acabou com toda aquela história que tinha através do seu governo ditatorial, diga-se Hugo Chávez e agora Maduro. E por aqui a gente está falando de Previdência. Previdência, com crise entre os poderes, o governo teme que reforma seja desidratada. O que significa desidratar? O nosso querido ministro da Economia, Paulo Guedes, quer aí uma economia de aproximadamente 1 trilhão nos próximos 10 anos, para que todo mundo continue recebendo a sua aposentadoria e que as próximas gerações que entram no esquema, no sistema, continuem recebendo e também financiando esse sistema da Previdência aqui do Brasil. Mas o desidratamento da reforma significa que de 1 trilhão poderá passar para 700, para meio bilhão, meio trilhão, né, no caso aqui, e quanto menos, mais desconfiado fica o mercado financeiro. Minha Casa Minha Vida fez aí 10 anos, sabia? Com queda nas contratações. Até aí, tudo bem, o pessoal está sem dinheiro, o governo tem dinheiro para financiar, mas você deve ter visto aí nos programas de televisão a qualidade dessas casas que foram financiadas pelo governo federal, Minha Casa Minha Vida, né? Que também já foi aí, entre outras, né? Para você ter uma ideia, nesses 10 anos, o programa foi criado para reduzir o déficit habitacional. 5.567.032 unidades foram contratadas. Foram entregues 4.087.000, você está vendo aí no gráfico, né? Investidos aí 110 bilhões do orçamento geral da União. Além de não suprir aí o déficit habitacional, muito desvio aconteceu. Depois você volta nessa tela que eu quero falar a respeito disso aí. Muito desvio, muita corrupção. As empresas, você já sabe, Decor e Salteadas, que são aí as 7 maiores, que estão sempre participando aí das licitações governamentais. Volta naquela tela. Olha, para você ter uma ideia, até quanto poderia ser o financiamento. Faixa 1, famílias com renda de até 1.800, faixa 2, faixa 3, com famílias que ganham até R$9.000. A gente tem muita coisa boa que foi feita, né? Muitos apartamentos bons, condomínios muito bons, mas tem cada condomínio. Tem condomínio com rachadura que de repente você coloca uma mão. Outro dia mesmo, o pessoal na televisão estava mostrando, né? Pessoal que nem entrou ainda nos apartamentos Minha Casa Minha Vida, já estão aí contestando judicialmente aí a Caixa Econômica Federal e as empreiteiras que fizeram essas obras superfaturadas com material de péssima qualidade, que não conseguem nem adentrar. E tem um detalhe, se você deixa de pagar a prestação do Minha Casa Minha Vida, você perde o seu imóvel para a Caixa Econômica Federal. Muita gente continua pagando aí a prestação do Minha Casa Minha Vida e já alugou um outro apartamento, olha só, despesa dobrada, porque você deixa de pagar, você perde o imóvel. Até você chegar na justiça e ver que de repente tem razão ou não tem razão, você sabe a justiça brasileira de que maneira ela anda. Então muita gente está aí passando um apertado nesses 10 anos. Feliz aniversário aí para Minha Casa Minha Vida, entre aspas, para o feliz aniversário. Bom, o Bolsonaro esteve passeando por aí, você sabe, passeando também, fazendo negócios lá nos Estados Unidos, foi também para o Chile. Todo mundo sabe que a gente vai, nesse final de semana, dia 31, completar aí mais um aniversário do suposto golpe. Eu estou falando suposto, porque daqui a pouquinho eu vou falar, muita gente não vai gostar, mas muita gente há de entender, né, do que aconteceu em 1964. A gente já tinha aí o presidente Jânio Quadros, que desapareceu, você lembra dessa história? Depois entrou João Goulart, que queria esticar um pouco mais seu mandato, né? Mais 1 ano, 2 anos, enfim, aí a reeleição, o que não era permitido na época. Aí, por uma eleição indireta, assumiu Castelo Branco. E por quê? Porque havia a ameaça
da invasão comunista aqui no Brasil também. E esse pessoal que se diz aí, os refugiados, os guerrilheiros, né, pela democracia, muito pelo contrário, na época ninguém sabia dessa história de democracia. O que eles queriam mesmo é implantar aí uma ditadura do proletariado em favor aí do comunismo, lá da União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. É mais ou menos essa história, é muito mais abrangente o tema, tem muito mais histórias para falar sobre isso, porque a ditadura no Brasil realmente aconteceu a partir de 1969 com o AI-5. Aí realmente os militares prenderam, mataram, torturaram, houve realmente um confronto armado entre guerrilheiros e exército, muita gente morreu, mais de 460 e alguma coisa, se não me engano, mortos ou desaparecidos do lado da oposição e mais teve o lado dos militares também. Ninguém aqui é a favor, muito pelo contrário. É só para explicar o que aconteceu na história. Muita gente não sabe disso. Muita gente hoje acha até engraçado. Vamos para essa aqui agora. Acho engraçado pessoas que têm aí 18, 19, 20 anos dando palpites, lendo uma história que foi contada, não uma história que foi vivida. Porque se você pergunta a pessoas, já que eu estou falando desse tema aqui, pessoas que viveram essa época, eu tenho aqui uma manchete do jornal O Globo, 1º de janeiro de 1964, ou seja, um dia após aí a intervenção militar, né, que aconteceu. Nessa época não era golpe, o golpe aconteceu, mais uma vez, na minha maneira de ver e que a história conta. Existem duas maneiras que a história conta essa história, com H ou com E. Aqui realmente começou a acontecer a partir de 1969, com o Ato Institucional número 5. Deixa eu só ver se eu consigo colocar para você aqui. Está aqui, eu não sei se você vai conseguir. Fundação Irineu Marinho, O Globo, Rio de Janeiro. Pode colocar aqui? Você não vai conseguir ver. Mas a manchete aqui era o seguinte: ressurge a democracia. Olha só, 1º de abril de 1964, o jornal O Globo, exemplar 11.643, Rio de Janeiro, quarta-feira. Ressurge a democracia. Para você ver que tinha apoio da época, da mídia da época, e também apoio popular. Tem fotos, o pessoal saiu à rua apoiando aí essa parte, essa revolução, né? Depois que veio o golpe. É o que conta a história. Muita gente vai concordar, muitos não. Só um trechinho para você aqui. Salvos da comunização que celeremente se preparava, os brasileiros devem agradecer aos bravos militares que os protegeram de seus inimigos. Aqui no jornal o Globo. Atendendo aos anseios nacionais de paz, tranquilidade e progresso, impossibilitado nos últimos tempos pela ação subversiva orientada pelo Palácio do Planalto, no caso aí você tinha o João Goulart, entre as coisas, né? As Forças Armadas chamaram a si a tarefa de restaurar a nação, a integridade de seus direitos, livrando-a do amargo fim que lhe estava reservado pelos vermelhos que haviam envolvido o Executivo Federal. Está aqui o jornal O Globo, mais uma vez, não sou eu, O Globo, só para o pessoal ver, Rio de Janeiro. E tem outras coisas mais, né, fotos? Bom, isso aí é só para contar essa história, que o Bolsonaro também pega pesado, né? Ele já bateu o pé e disse que era para comemorar aí a ditadura não, o golpe militar, que ele disse que não houve, a gente sabe que houve, a partir de 69 pelo menos, muita gente morreu, muita gente participou, foi uma época para ser deixada para trás aí, aqui no nosso Brasil. Mas só para explicar. Bom, aqui em Americana, políticos de Americana pediram um caixa 2 pessoalmente. A gente tem aí o Antônio Mentor, também o Cauê Macris e também o Chico Sardelli, que estão envolvidos nessa história aqui da Aldoban. Envolvidos pelo seguinte: tem um delator que relacionou e mencionou o nome desses políticos aqui da cidade americana, certo tempos atrás, que receberam aí caixa 2, ninguém sabe na verdade essa história, se é propina ou se é caixa 2, que foram envolvidos nessa história aí da Autoban. O jornal Todo Dia está trazendo aqui a informação que na região, número de infectados por dengue já dobra na região, já são 144 notificações.
O ano passado teve aqui com a gente Arnaldo Gouveia, infectologista aqui da cidade americana, e disse exatamente isso. Você vai ver no próximo verão como os casos vão se duplicar, triplicar, quadruplicar, quintuplicar. Tivemos aí aquela fase da Zika, chikungunya, febre amarela. Lembra que o pessoal jogava as crianças por cima do muro para tomar vacina, aquelas coisas todas. Isso já foi, mas vai voltar. Vai voltar agora porque o pessoal tira o pé. A eterna vigilância que não acontece com os brasileiros. A gente vê aí garrafas plásticas jogadas em todo canto, o vasinho de flores. Lembrando que esse mosquito, ele fica circulando a residência. Ou ele está dentro da residência, ou está no jardim, seu ou do seu vizinho. Se você cuida e o seu vizinho não cuida, de repente você pode ser infectado também. Para você ter uma ideia, na cidade de Bauru, são mais de 3.000% de aumento em relação ao mesmo período do ano passado. Temos aí problemas muito sérios aqui no interior do estado de São Paulo, né? O estado mais rico da federação. E aguardem que a coisa vai piorar. Apesar que vai piorar, mas vai melhorar, porque agora a gente está entrando no outono, já estamos no outono, né? Outono e inverno, vai deixar de chover um pouco, então a coisa vai ficar menos pior, né? Mas você vai ter muita notícia a respeito de dengue, chikungunya, Zika e febre amarela aqui no estado de São Paulo. Bom, na economia, vamos mudar um pouquinho de assunto. Informalidade e benefícios respondem aí por 40% da renda das famílias brasileiras. A informalidade ainda vem aí respondendo por grande parte das pessoas que têm que se virar. Afinal de contas, se não tem emprego, a gente tem que sobreviver, né? O pessoal aí vai à luta. Para líder militar, corte de gratificações tira a essência da reestruturação da carreira e pode gerar insatisfação da tropa. Essa aí começou a semana, mas o pessoal já se acertou a respeito da carreira militar, da parte militar nessa reforma da Previdência, né? Todo mundo dando a sua contribuição. E o que chamou a atenção mais uma vez, Minas da Vale, paradas após tragédia, lá em Brumadinho, já afetam a economia dos municípios. A gente tem aí, além de toda essa tragédia ecológica, tragédia humanitária, a gente sabe que o município vivia praticamente dessa empresa, da Vale, Brumadinho, as outras que estão aí ao entorno. Agora nós temos a informação que são mais 3 minas que estão aí paradas com alerta máximo, com perigo de romper, enfim, mais catástrofe que poderá acontecer também em Minas Gerais. Minas Gerais não merecia tudo isso aí, né? Vamos seguindo aqui, que tem muita informação ainda. A Folha de São Paulo trazia aqui, já estamos na terça-feira, contra Bolsonaro, o Centrão quer resgatar a proposta da Previdência de Temer. Está aqui um jogo de poderes que aconteceu, né? Que está acontecendo entre o Legislativo e o Executivo. Consultores do Senado recomendam rejeição a argumentos da Lava Toga. Conseguiram, deram uma volta para cá, uma volta para lá e o pessoal conseguiu engavetar aí a CPI do Judiciário, né? Afinal de contas, eles são intocáveis, né? São intocáveis por enquanto, mas a gente vai chegar por lá ainda, você não tenha dúvida disso também. Bom, desembargador manda soltar Temer, Moreira Franco e o Coronel Lima. O que chama a atenção é que o desembargador aqui, ele ficou 7 anos afastado aí das suas funções como desembargador. Tem a foto do cidadão aí? Esse aí foi quem ele soltou, né? O Temer, Moreira e também o Coronel Lima. O desembargador, tem a foto do desembargador para a gente mostrar aqui, é a próxima, tá? Ele foi acusado de estelionato, é o cidadão, é esse mesmo. E ficou aí 7 anos afastado do cargo. E ele, que ia levar para a última semana, nessa próxima quarta-feira, nós estamos aqui na terça, tá? Na verdade, estamos na sexta, deu para entender? O que aconteceu aqui foi na virada, na segunda-feira, já mandou soltar aí o Michel Temer, Moreira Franco e Coronel Lima. Sabendo que também o juiz Bretas, ao mesmo tempo que o desembargador soltava, o Bretas mandou aí bloquear 60 milhões na conta do Temer, 60 milhões na conta do Temer, 20 milhões na conta corrente aí do Coronel Lima, esse cidadão aí, que sempre foi assessor do Temer, 3 milhões e pouco na conta da filha do Temer, mais alguns milhões também na conta do Moreira Franco, né? Entre outras coisas mais. Tá aí.
Afinal de contas, o pessoal vai falar, por que o Lula está preso e o Michel não está? Por quê? Porque o Lula foi preso, foi condenado em primeira e em segunda instância. Michel Temer foi preso nessa fase aqui para não destruir provas, né? Para que não dificulte aí o trabalho da justiça. Mas ele ainda pode recorrer, vai ser julgado em primeira instância, se condenado em segunda instância, para depois ser preso, como aconteceu com o ex-presidente. Então tem muito chão pela frente ainda para que o Michel Temer seja preso da mesma maneira que o ex-presidente está, que aliás estão fazendo de tudo para soltá-lo, né? Vem aí agora, a próxima semana, você fica ligado, o julgamento da prisão após segunda instância, condenação em segunda instância. Fique ligado, estão fazendo de tudo para liberar aí o ex-presidente. Bom, isso poderá acontecer na próxima semana. Bom, aqui a respeito disso tudo, falamos aqui dos 23 milhões na conta do Coronel Lima, 8 milhões na conta de outro e por aí vai, né? Bom, o Planalto confirma a ordem de Bolsonaro para comemorar o golpe de 64, aquilo que falamos aí, dentro dos quartéis a coisa vai acontecer de uma maneira diferente do que nas ruas, né? Antigamente é a comemoração da Revolução de 1964. Muitos dizem que não tem nada para se comemorar e sim para se lembrar o golpe de 64. Mais uma vez, para mim é Revolução de 64 e o golpe de 69, que aí sim aconteceu a ditadura, foi implantada no Brasil a partir do AI-5. Nova concessão, perdão, aumenta em 10% o número de pedágios nas rodovias de São Paulo, número 10% do número de pedágios. Aliás, aqui na SP-304, que liga a Anhanguera, a cidade de Piracicaba. Alô, Piracicaba, que eu adoro tanto. E o pessoal vai também aí para São Pedro, Águas de São Pedro, né? Dizem de pé junto que não vai ter pedágio aqui na SP-304, pelo menos da Anhanguera até Piracicaba. Depois de Piracicaba já vai ter, né? Já sabemos dessa informação aí. Mas a deterioração de uma estrada que está sendo recapeada do começo ao fim, ou seja, da Anhanguera até a cidade de Piracicaba, está um caos. O pessoal reclama para a gente todo dia na condição da SP-304, zeladoria também, ou seja, placas que a gente não consegue ver pelo mato, que está tão alto que ninguém consegue ver. O pessoal não tem mais aí esse tipo de trabalho de zeladoria das estradas para deixar tudo certinho, bonitinho, para que o usuário, né, que quem paga a conta, possa trafegar tranquilamente com sinalização, tanto de solo como sinalização aí para saber velocidade, desse tipo de coisa. Pedágio não tem, mas tem radar, viu? Tem radar e tem bastante radar também aqui na SP-304. Nessa história toda que eu acabei de falar aqui do ex-presidente e também da prisão em segunda instância, falamos a semana passada a respeito do julgamento que agora... Julgamento não, das investigações que são feitas agora pela Justiça Eleitoral em crimes que envolvam Caixa 2 em campanhas eleitorais. A defesa do ex-presidente, que não é boba nem nada, já está querendo aí que o caso do triplex na Justiça comum seja levado para a Justiça Eleitoral e que tudo que aconteceu até agora seja anulado, né? Para você ver. Mas a Raquel Dodge, ela que é lá do Ministério Público Federal, já está aí tentando colocar delegados federais e também investigadores federais da Justiça Federal para que trabalhe junto com a Justiça Eleitoral. Porque a Justiça Eleitoral, não sei se você sabe, mas a gente está todo dia sabendo de histórias, não tem condição nem de julgar coisas da própria eleição passada, que estão até hoje. Para você ver, na cidade de Paulínia aqui, você sabe, você que acompanha, a gente já teve prefeito que já entrou, saiu, e agora é para ter uma nova eleição. O próprio Lewandowski disse que não vai ter eleição, o pessoal recorreu de novo, e a cidade está indo, né? Paulínia, que tem uma das maiores receitas de ICMS do estado de São Paulo e do Brasil, e está aí, não tem prefeito. O presidente da Câmara assumiu, aí brigou com o outro tentou tirar, o outro ficou quer dizer, você entendeu, né? É uma bagunça, para não falar outra coisa, né? Bom, o governo está escalando aí o Paulo Guedes para esfriar a crise no Congresso e destravar a reforma da Previdência, que afinal de contas parece que na próxima semana vai começar a andar, né? Já temos relator, já vamos conversar mais
aprofundadamente a respeito da reforma da Previdência, que deverá ser votada, segundo aí os especialistas de política, até o meio do ano. Deverá ser, pelo menos, né? Bom, quem não está contente aí com o Donald Trump são os imigrantes, porque, afinal de contas, o Pentágono autorizou aí $1 bilhão para o muro na fronteira com o México. O Trump queria 5 bi, ou mais, né? 8 bi chegou até a pedir, mas não conseguiu, conseguiu 1 bi. Vai dar para colocar uns 60 quilômetros para lá e uns 60 quilômetros para cá, para dificultar aí os imigrantes entrarem nos Estados Unidos. Já a procuradora quer tornozeleira eletrônica para Temer e compara aí o desembargador a Gilmar Mendes, essa história que a gente falou a respeito do Temer que foi liberado, né? Aqui na cidade americana, o DAI concluiu 55% da nova captação, previsão é terminar a obra ainda no primeiro trimestre. Aqui, problema sério de água todos os dias, porque a população cresceu demais. A prefeitura liberou condomínio para cá, condomínio para lá. Não essa administração, várias outras, né? Quer dizer, e a captação foi a mesma. Aí tem os reservatórios que são os mesmos, de 30, 40 anos atrás. Além dos canos que levam aí água aos vários pontos da cidade, que o DAI, né, e a própria prefeitura estão fazendo aí a substituição por coisas mais modernas, mas tudo isso demora. Demora e a falta d'água é uma coisa constante em vários bairros da cidade americana. Quando tem água no lado de cá, não tem do lado de cá. Quando tem água do lado de cá, não tem do outro lado de lá. E assim vai ser durante muito tempo. Você pode ficar ligado, enquanto o pessoal não construir esses 3 novos reservatórios e mais aquele pulmão com 10 bilhões de litros de água que disse pra gente aqui o Zapia, que é o responsável pelo DAI, isso vai demorar aí em torno de 2, 3, 4, espero 5 anos, né, para a coisa se normalizar. O pessoal tem que, né, fazer aí a sua lição de casa todo dia e economizar água e reservar água, porque muitas residências aqui da cidade não têm a caixa d'água. Aí o problema fica sério. Então a caixa d'água é fundamental nesse tipo de problema, porque você armazena 1 ou 2 caixas, 500 litros, 1000 litros, e você vai controlando. Agora, se não tem caixa d'água, sinto muito, você vai passar apertado aí nos próximos anos, com certeza, né? Bom, americanos vêm ao Brasil para a inspeção de carnes. Esse aqui é um dos resultados da visita do Jair Bolsonaro, presidente do Brasil, que esteve lá nos Estados Unidos. Poderá acontecer aí a exportação de carne brasileira in natura para os Estados Unidos, engordando um pouquinho aqui as nossas divisas. Corte em projeções tiram 36 bilhões do PIB, é uma notícia muito boa e uma notícia boa, né? O país criou aí 173 mil vagas de trabalho formal no mês de fevereiro. Vamos ver agora, na viradinha de março, se a coisa continua aí na mesma toada. É pouco, é muito pouco, 173 mil, a gente tem aí mais de 12 milhões de desempregados, mais de 4 milhões de desalentados. Desalentados são aqueles que já desistiram, sabe, não vou mais procurar emprego, porque, afinal de contas, eu procuro e não encontro, então eu procuro aqui a câmera, o rapaz não me acha, né? O nosso cameraman sumiu daqui, mas tudo bem. Então são 173 mil vagas, apareceu o nosso cameraman, 173 mil vagas de trabalho formal em fevereiro, é pouco, mas é alguma coisa, né? É alguma coisa já positiva. Em ato, aliás, partidos vão declarar apoio à reforma, mas vão rejeitar mudanças nas regras do benefício de prestação continuada e também da Previdência Rural. É isso aí, muito acordo vai ser feito nisso também. A gente tem quanto tempo ainda para falar a respeito desse primeiro bloco? Vamos falar aí na quarta-feira, fechar na quinta. Vamos fazer o seguinte, vamos para o rápido intervalo comercial, vou tomar um café Ibiporá. Café 100% natural, orgânico, sem uma gota de agrotóxico, cultivado numa das regiões mais bonitas de Minas Gerais. Aliás, essa é uma região, graças a Deus, que perto do pessoal que tem a fazenda Ibiporá, onde você tem o café orgânico, você não tem nenhum problema. Mas aqui na cidade de Poços de Caldas, você tem cidades, vilas pequenas, né? Pocinhos do Rio Verde, Caldas, que é a terra do biscoito, e Poços de Caldas, né?
Então, nessa cidade de Caldas, tempos atrás, juntamente entre Caldas e Poços de Caldas, tinha a Nuclebras, que era uma empresa que beneficiava urânio para os geradores que vieram para o Brasil em 1975, governo Geisel, Westinghouse, Alemanha, enfim, você sabe, Angra 1, 2 e 3. Então, cidade que produzia minério beneficiando aí urânio para essas Angra 1, 2 e 3. Só que acontece que a coisa parou por lá e eles têm barragens radioativas que não são aí tratadas de uma maneira adequada há muito tempo, né? Essa é uma grande preocupação para o pessoal aí do sul de Minas, principalmente Caldas, Poços de Caldas, né? Mas eu estava falando do café, olha para onde eu fui, né? Café Ibiporá, é bom você experimentar, certo? Vamos lá para o rápido intervalo, na sequência eu volto aqui para continuar com o resumo da semana aqui no Sociedade, Política e Negócios. Excelente oportunidade de negócio. Sítio à venda em Monte Castelo, cidade do interior de São Paulo, com 48 mil metros quadrados ao lado da cidade. Ideal para loteamento ou grande oportunidade de investimento. Cidade em expansão. Se você se interessou, ligue agora mesmo para o 19 3408 6464 ou 98317 6642. Não perca esta oportunidade. Você gosta de café? Que bom! Agora imagine um café cultivado a mais de 1.200 metros de altitude, no coração das montanhas de Minas. Um café especial, colhido na hora certa, torrado no ponto certo, mantendo todo o aroma e paladar de um verdadeiro café arábica. E o melhor, orgânico, sem nenhuma gota de agrotóxico, 100% natural e que você não encontra em qualquer lugar. Esse é o café Ibiporá. Vale a pena experimentar. Estamos de volta aqui pela RPTV com o SPN TV News, Sociedade, Política e Negócios, fazendo o resumo da semana. O que mais importante aconteceu na parte política e econômica do Brasil, aqui na nossa região também nacionalmente, que é a bola da vez, agora só se fala lá de Brasília, porque afinal de contas é o que de mais importante temos que acontecer na reforma da Previdência, governo novo, a disputa acontece, só para você ter uma ideia, já começando aqui na história, a Câmara aprovou a PEC, que tira o poder do governo sobre o orçamento. Essa PEC estava lá desde 2015. Era um projeto de maldade contra a ex-presidente Dilma. Estava engavetado lá. Aí teve esse atrito entre o Executivo e o Judiciário, entre o Bolsonaro e o Maia. O que aconteceu? O pessoal falou, vou mostrar para você quem manda aqui, né? Aí colocaram em pauta, no mesmo dia votaram em turno e retorno, no mesmo dia já votaram aí esse orçamento que engessa, né? Engessa aí o orçamento do governo federal. Essa PEC que era de 2015. 2015 o pessoal votou isso no dia. Quer dizer, se quiser votar, vota a Previdência a hora que quiser. Agora, se não quiser, né? Ok. Bom, com a desistência de Guedes, a Comissão de Constituição e Justiça encerrou a sessão sem ouvir o secretário. Estavam querendo colocar o Guedes aqui numa fria, e ele que não é bobo nem nada, falou com o presidente, ela falou, olha, não vou não, que não vai ter ninguém para dar uma força, aí o pessoal vai querer me fritar e eu não vou nessa não. Então foi isso que aconteceu na quarta-feira. O presidente do Senado enterrou aí a segunda tentativa de abertura da CPI do Judiciário, enterrando definitivamente por enquanto, viu? Porque o pessoal não está contente com o Supremo Tribunal Federal. Está todo mundo de olho nessa história do Gilmar Mendes, do Lewandowski, também do Dias Toffoli. São as pessoas mais conhecidas no Brasil, são mais famosos do que o Pelé, Garrincha, Tostão, nossa, foi fundo agora também, hein? O pessoal da Copa de 70. Enfim, são mais famosos que o Neymar, tá? O pessoal sabe mais aí o que acontece no Supremo Tribunal Federal do que a seleção brasileira, que aliás está uma draga danada, né? Bom, vamos trazer agora aqui um vídeo. Um vídeo a respeito do Rafael Renzel. Quem é Rafael Renzel? Você deve lembrar da Chapecoense, o acidente que aconteceu, onde morreram, praticamente o time todo morreu, muitas pessoas morreram, naquele fato inusitado, um avião sem combustível que caiu
matando aí praticamente todo mundo. E o Rafael Renzel, um dos sobreviventes, 45 anos agora, na época ele tinha 42 para 43 anos, sobreviveu, 7 costelas quebradas, avião a 270 km horários, sem combustível, bateu na montanha, frio abaixo de zero, o cara consegue sobreviver e morre jogando futebol com os amigos, infarto fulminante, né? Para você ver como é a vida. O cara sobreviveu a um acidente terrível de avião. Aliás, uma coisa imbecil que aconteceu com esse piloto, dono dessa empresa de avião na época, né? Que tinham alguns aviões, e para fazer uma economia besta, não fez aí um pouso de reabastecimento e acabou matando todo mundo, inclusive ele mesmo morreu, né? Nessa história toda. Você sabe de tudo isso, né? Mas o importante é que a imagem fica, né? E no caso, ele que trabalhava, e trabalhou inclusive nessa quarta-feira passada, antes da sua morte, antes do jogo de futebol, lá na rádio que ele trabalhava lá em Chapecó. Mas tem um vídeo dele narrando a ida da Chapecoense aí para a final do campeonato onde morreu todo mundo. Vamos ouvir, melhor ouvir do que ficar falando aqui. Não pode mais ter futebol na Arena Condá. 1 minuto e 10. A bola vai sendo tocada de novo ali. Vai subir ali o Denner. A bola passa, meu Deus do céu, não pode sobrar essa bola. Briga, Chapecoense ganha na bola, não. O juiz dá uma falta perigosíssima. Numa falha da Chapecoense por ali, sobrou muito o jogador de branco. E o Cauteruccio vai fazer a cobrança. Ah, não é possível. 48 minutos, torcedor. 48 e 23. Vamos aqui. A gente vai terminar esse jogo, se Deus quiser, com uma grande vitória da Associação Chapecoense de Futebol. Vai partir Cauteruccio. Jogou pra dentro da área, sobrou. Não. Meu Deus, Danilo. Meu Deus, Danilo. Danilo. Voltou, bateu em cima do Neto. O Danilo salva a Associação Chapecoense de Futebol. Eu não acredito. Danilo, de pé, fez uma defesa incrível. Eu vou levantar de pé porque vai acabar o jogo. Nós vamos pra final, torcedor. Nós vamos pra final. Danilo vai jogar essa bola. Olha aqui, torcedor. Olha o que tá acontecendo. Acabou! O Verdão é finalista da Copa Sul-Americana. O meu coração se enche de alegria, torcedor. É impressionante. É uma torcida, é uma cidade. A gente se emociona com o coração do torcedor. Chapecoense é finalista, gente. Finalista do campeonato na América do Sul, torcedor. Rafael. Diga, Fernando. Danilo escreve novamente o seu nome aqui na Arena Condá. Uma defesa épica na reta final da partida. Chore, torcedor. Chapecoense, finalista da Copa Sul-Americana 2016. Ok, só para a gente matar a saudade, você que de repente não conhecia, ficou sabendo quem era o Rafael. Coloca a foto dele, por favor, para mim aí, o Arthur. É o Rafael Renzel, esse aí, né? Sobrevivente desse acidente terrível que aconteceu justamente em uma partida da final sul-americana e morreu aí no jogo de futebol durante essa semana. A gente fica até emocionado aqui também, porque é um cara super gente fina, né? 45 anos de idade. Bom, seguindo por aqui com o SPN TV News, o resumo da semana. A Câmara mostra força e limita o poder do governo, aqui que nós falamos a respeito de quem manda aqui somos nós, né? Na disputa de governo entre o Legislativo e o Executivo. Uma PEC de 2015 foi votada no mesmo dia em turno e retorno e foi aprovada, 400 votos contra 6, foi uma coisa do outro mundo. O defensor federal pede que justiça barre comemoração do golpe de 64, já falamos bastante a respeito disso também, a respeito do golpe de 64 ou da Revolução de 64, como queiram. Procuradoria quer Temer como réu no caso do assessor com a mala cheia de dinheiro, né? Olha o Temer aí quando ele estava sendo preso.
O Brasil precisa de ministro da Educação competente, diz o ministro exonerado do IMEP. Aliás, essa história do Ministério da Educação está dando pano para manga, né? Já era para ter consertado essa história há muito tempo. Já saíram 14 desse ministério desde o início do ano. Após crise de derrotas, governo estuda mudanças no texto da Previdência, que nem falamos aqui do BPC. Benefício de continuado, aposentadoria rural, não devem ter aí algumas mudanças, né? O Moro foi aí durante a semana na Comissão de Constituição e Justiça para explicar o pacote anticrime, também estava uma disputa. Temos um vídeo aí também a respeito do pacote anticrime, que o próprio presidente Rodrigo Maia disse que o juiz não, que agora o ministro Moro fez um copia e cola, né, a respeito desse pacote anticrime, que já era do ministro Alexandre, e entre outras coisas, né? Mas o Moro já disse outras coisas. Olha, ele tem muita coisa parecida, muita coisa não é igual, e se de repente não for desse jeito, eu não quero que vá. Vamos ver o vídeo aí que você vai entender um pouquinho melhor. A retirada das provisões da corrupção do projeto, né? Eu, particularmente, se houvesse uma solicitação dessa espécie, eu jamais concordaria. Eu acho que os três temas estão relacionados, aí eu preferia tirar o projeto, né? Eu acho que, enfim, é preciso dar uma resposta aos anseios da sociedade em relação a esses três problemas em conjunto. A questão da demora, olha, o desejo do governo e o meu, em particular, é que seja isso deliberado o quanto antes, votado, aprimorado pela Câmara. É exatamente o que está acontecendo, né? Mas hoje nós estamos aqui, no que dia que estamos aqui ainda? Só para a gente chegar aqui na quarta. Na sexta-feira a história já mudou, já ficou melhor aí, eu vou chegar lá daqui a pouquinho. Bom, aqui na cidade americana tem mais um vídeo, vamos colocar aqui esse vídeo. Os bandidos estão tão certos da impunidade, por isso que a gente colocou um com o outro aqui, né? O pacote anticrime. O pessoal entra numa joalheria aqui no centro da cidade durante a tarde, tá vendo aí? Olha, vê se tem alguém com máscara, ninguém. Alguém com algum tipo de disfarce, nenhum. Esse aí que tá com bonezinho, óculos. Olha o outro cidadão, né? Com a arma na mão, durante a semana, recolhendo, fizeram uma limpa. Aqui na Praça da Matriz Velha, quem conhece a cidade sabe, né? O nome da rua exatamente não sei, mas era na Praça da Matriz, bem no centro da cidade americana, né? Em frente à Matriz, o pessoal chega aí durante a tarde, isso aí por volta de 1h30, 2 horas da tarde, se não me engano. O pessoal chega, já sabia mais ou menos que tinha coisa para o fundo, deram um prejuízo enorme para o dono da joalheria, porque levaram praticamente tudo de ouro, prata, relógios, enfim. O que chama a atenção é a cara dura do pessoal, tá vendo? O barbudinho, meio gordinho, tá fora de forma, aí, olha lá, colocou a arma na cintura, sapatinho bico fino, barbado, de óculos, o outro lá de bonezinho, tá vendo a sacolinha na mão, um revólver em punho, um bonezinho vermelho, um óculos meia boca, o telefone de celular pendurado aí, que devia estar falando com alguém, e não foram encontrados até agora. Ou seja, por enquanto o crime está valendo a pena. Enquanto de repente não acontecer aqui esse pacote anticrime, colocar aí em prática, né? A bandidagem está solta aí, porque trabalhar que é bom ninguém quer, né? Bom, Dalben aqui na cidade de Sumaré toma posse como deputado, depois aí de vários problemas com a Justiça Eleitoral, agora definitivamente toma posse como deputado Dalben, que já foi prefeito da cidade de Sumaré. Hoje o prefeito é o seu filho, certo? O Dalben e o Dalbenzinho, segundo o pessoal fala aí, por aí, ok? Aliás, convidando o pessoal mais uma vez, hein, Dalben? Você ficou de vir aqui dar uma entrevista, vamos conversar a respeito dessas histórias todas que aconteceram com você, e agora você já é deputado empossado, ok? Bom, por aqui seguindo, o Mourão defende clareza, determinação e paciência para negociar a reforma da Previdência. A gente vai ouvir falar muito nessa reforma da Previdência. Nós aí estamos entrando no mês de abril, vai abril inteiro, maio inteiro, junho inteiro, até julho. Esperamos que isso já tenha sido resolvido, né? Votado na Câmara, no Senado, depois, se der tudo certo, homologado aí, assinado, ratificado pelo presidente da República, e aí o país, quem sabe, começa a deslanchar. Estamos torcendo para isso. Agora uma cena, essa cena é chocante, para você ver o desespero do povo brasileiro. Você deve ter visto, mas vamos trazer de novo.
foram mais de 15 mil pessoas, muito mais, a partir da manhã dessa quarta-feira, mas muito pelo contrário, teve pessoas aí de um dia anterior, né? Na terça-feira, 9 horas da manhã, já tinha o primeiro na fila esperando para tentar um emprego, certo? 15 mil pessoas buscando emprego no Vale do Anhangabaú, perdão, um mutirão que o pessoal faz aí para tentar encontrar emprego para as pessoas, mas o que chama a atenção também é que muitas dessas pessoas não vão ser empregadas porque não têm uma qualificação necessária para as empresas que estão aí procurando pessoas para trabalhar. Ou seja, as empresas estão precisando aí de trabalhador, certo? Mas o trabalhador não está qualificado para as empresas que estão procurando. Então também o pessoal teve uma ideia muito interessante. Quem fazia lá a sua inscrição e tudo mais, já fazia uma inscrição também para cursos gratuitos de qualificação. Cada pessoa naquele determinado segmento que se dá melhor, que, enfim, que vai melhorar a sua vida lá na frente. Coisas interessantes, mas 15 mil pessoas, o ano passado não teve tudo isso, né? Mas a grande quantidade de pessoas que lá foram, não foram empregadas. Por exemplo, o pessoal fala que de 15 mil, apenas 3 mil pessoas poderão ser aí encaixadas em emprego. Muito pouco, mas já é alguma coisa também. Bom, só saúde e educação serão poupados do corte de 30 bilhões do orçamento, encerrando aqui a quarta-feira. Agora temos que correr, como sempre, no final, porque o tempo está acabando. E a PEC do orçamento é a ameaça do teto de gastos. Temos aí o Guedes. Paulo Guedes, cada dia que ele passa, cada entrevista que eu vejo, ele me convence mais que ele realmente sabe do traçado, viu? Ele realmente ele faz a coisa ficar fácil. Outro dia ganhei. 2 horas e pouco ouvindo aí a sua explicação lá no Senado Federal. Aliás, teve um bate-boca com a Cátia Abreu para variar, né? Cátia Abreu atormentando a vida. O pessoal pensa que é intocável, representante do povo, tem que de repente facilitar a vida do cara que foi lá para de repente explicar, né, Cátia Abreu? Pelo amor de Deus, né? Bom, esteve lá explicando, ficou fácil de entender o que ele quer o que ele quer aí do Senado, o que ele quer da Câmara dos Deputados, o que é que o povo brasileiro espera desse novo governo, o que é que pode acontecer se a coisa for aprovada, o que é que vai acontecer se não for aprovada, onde a gente está. E tudo isso a gente sabe por quê, né? Governos passados fizeram a coisa do jeito que está agora, né? Não foi de uma hora para outra que o Brasil está nessa draga. E pode falar que é Fernando Henrique, também tem participação nisso lá no final, mas a gente sabe que gastaram muito mais, né? Gasta muito mais do que ganha, né? Gasta muito mais do que arrecada o governo brasileiro já há muito tempo, trazendo aí mordomia para muita gente, facilitando a vida de uns e piorando a vida de outros, né? A gente vai seguindo por aqui, que daqui a pouco vai acabar o tempo. Vai acabar o tempo. Bom, vamos lá para baixo então aqui. O Rodrigo Maia faz aí apelo após o novo confronto com o Bolsonaro, já se acertaram depois da história. A juíza manda o Bolsonaro se explicar a respeito dos festejos da ditadura. Energia solar, olha só, essa é interessante. Reduz gastos e muda a vida dos indígenas do Xingu. Olha só, quem diria, a energia solar, através dessas células fotovoltaicas, negócio muito interessante, facilitando a vida dos índios no Brasil. Quem diria que isso acontecia tempos atrás, né? Muito legal essa história aí da energia solar. A falta de articulação expõe governo no Congresso, gera desgaste e impõe derrotas. Falamos sobre isso também. Mais 3 barragens da Vale. Vamos lá. Essa aqui a gente tem que colocar. São 3 barragens da Vale, tem riscos de alerta máximo. A gente tem um vídeo rapidinho, dá para colocar, para você ver. Depois de tudo que aconteceu aí em Brumadinho, tudo que aconteceu em Mariana, a gente tem aí várias barragens em alerta máximo para desabamento, sei lá o nome que a gente pode dar para isso. Essas coisas que já vêm acontecendo, né? Pela irresponsabilidade dessas pessoas que estão matando outras pessoas. Pra você ter uma ideia, lá em Brumadinho já são aí mais de 300 e tantos encontrados e mais umas centenas que sei lá se serão encontrados. Vamos esse vídeo rapidinho aí. As barragens da Vale em Minas Gerais, B3 e B4 em Macacos e as forquilhas 1 e 3 em Ouro Preto entraram em alerta máximo
passando do nível 2 para o nível 3 de segurança. As sirenes na região foram acionadas. Esta é a segunda vez que as sirenes são disparadas em pouco mais de um mês. Moradores da área de autossalvamento já haviam sido retirados de suas casas no dia 16 de fevereiro. Segundo a Agência Nacional de Mineração, o nível 3 significa rompimento ou risco eminente de romper. Segundo a Defesa Civil, cerca de 5.000 moradores de regiões secundárias devem ser treinados nos próximos dias. São cerca de 2.900 moradores do distrito de Honório Bicalho, em Nova Lima, onde a lama chegaria em cerca de 1 hora. E 2.300 da cidade de Raposos, também na região metropolitana, em que os rejeitos demorariam 1 hora e 45 minutos para chegar em caso de rompimento. A Vale disse que não houve rupturas e não haver novas retiradas de moradores. A empresa assegurou que continua adotando medidas preventivas para aumentar a segurança da barragem. A mineradora ainda afirmou que as sirenes são tocadas de forma preventiva, já que auditores independentes disseram que não atestariam a segurança da estrutura. A Defesa Civil informou que as barragens em risco são monitoradas 24 horas por dia. Tá aí então, né? A gente fica super preocupado. Minas Gerais não merece tudo isso. Bom, nosso tempo está curto aqui. Vamos direto agora, ver se você consegue aí acertar, Arthur. Presa desde 2017, a cúpula do MDB no Rio de Janeiro está pegando aí 21 anos de cadeia. Agora quero ver se também o pessoal vai recuperar todo o dinheiro roubado. É isso aí, você pode encontrar, tem o Pisciani, tem mais 2 aí que você pode ver aí, viu, Arthur? Você consegue, antes do vídeo aí do Leonardo, quando a gente vai falar do desembargador, você vê o absurdo que ele falou. Conseguiu aí a foto do Pisciani? Não, tá difícil? Então tá bom. O vídeo do Leonardo, você sabe, do desembargador, né? Que chamou o Leonardo. Leonardo, vem cá, o desembargador é mais que juiz. É um juiz, né? Um pouco mais aprimorado, você sabe disso aí. Chamou o Leonardo para fazer graça ao Leonardo. Vamos mandar um alô aqui para as minhas amigas juízas, né? Olha só, tal, tô aqui com o Leonardo. Vamos ver esse vídeo rapidinho, dá tempo? Ô, Aline, Mônica, Patrícia, Ângela, Karen, minhas amigas juízes. Se eu esqueci de alguém, eu queria apresentar aqui para vocês meu amigo Caio Bar, também conhecido como Leonardo, que quer mandar um abraço para vocês. E Aline, um grande beijo para você aí, doutora. Um beijo para todas as suas amigas aí, as juízas. Nós vamos aí comer vocês. Vamos. Ele segura e eu como. Bom, em primeiro lugar, quero pedir desculpas pelo palavreado chulo aí do desembargador, né? Agora você imagina, o desembargador responsável por muitos processos, imagina cair um caso de pedofilia na mão do cidadão desse aí. Coitado do Leonardo, ficou com a cara, né, de paisagem, não sabia o que estava acontecendo. Fiz questão de colocar esse vídeo para você ver que um desembargador lá de Goiás que falou esse absurdo que você ouviu aí e agora está enrolado, né? Você sabe o que pode acontecer com o desembargador? Ele pode ser aposentado compulsoriamente. Sabe o que significa? Ele vai ser aposentado recebendo integralmente aí os seus benefícios. Muito bom, né? Vamos seguindo aqui rapidinho. O Temer virou réu no caso da mala com os 500 mil reais com o dinheiro da JBS, que era uma semanada de 500 mil, 2 milhões mensais durante 20 anos, né? Aí descobriram e você viu o que aconteceu aí. 20 anos recebendo aí 2 milhões de reais por mês de propina, né? Propina. Não vou nem falar outras coisas. O Rodrigo Maia e o Sérgio Moro, perdão, selaram um acordo sobre o pacote anticrime, que a gente começou lá no programa, aquela briga dos dois, pois ficou tudo em paz, está aí a Joyce Hasselmann, também o Nix, e o pessoal selando um acordo, recebendo aí o pacote anticrime e parece que a coisa vai andar. Bom, jantar de 290 mil, beleza, né? 290 mil reais. Você gosta de um jantar de 290 mil? Não faço ideia, né? Acontece que o Bolsonaro ficou sabendo, cancelou o jantar e mandou demitir a cidadã aí, a presidente da Embratur, já está na rua. Jantar de 290 mil reais e o Bolsonaro ficou sabendo e ela dançou. Onde é que nós estamos aqui agora? Para a gente chegar, a trégua entre Maia e Bolsonaro pode destravar a reforma da Previdência e é mais ou menos o que aconteceu de importante. Temos aí também, para a próxima semana,
Vamos estar falando aqui a respeito do meio ambiente aqui na cidade americana, da represa que o pessoal conseguiu melhorar a qualidade visual, pelo menos com os aguapés. A CPFL vem fazendo o seu papel, retirando os aguapés. A própria CETESB autorizou aí a abertura das comportas para que paulatinamente um pouco desses aguapés vão aí para o rio Piracicaba. O pessoal de lá de baixo não está gostando, mas vão fazer um tratamento especial para que não fique ruim para o pessoal de baixo e para que não fique ruim aqui para o pessoal aqui da represa. Não adianta você transferir o problema. Tira o problema de Americana e joga para Piracicaba e outras cidades, né? Entre outras coisas que a gente vai estar falando na próxima semana. Bom, acho que falamos sobre tudo. Obviamente faltou algumas coisinhas aqui a respeito do resumo da semana. Esperamos que durante a próxima semana as notícias sejam um pouco melhores, principalmente no que diz respeito aí à reforma da Previdência, que é o fator prioritário para que o país volte a caminhar, volte a andar aí nos trilhos do progresso da nação, ok? Um ótimo final de semana para todo mundo. O programa amanhã também, a partir do meio-dia, tem reapresentação para você aqui pela RPTV, Sociedade, Política e Negócios. Falamos aqui da nossa sociedade, dos políticos e suas intenções e dos homens e mulheres de negócio que vão transformar esse país. Tchau e até lá.